Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar nada mais nada menos que de Corte de Espinho e Rosas. Eu terminei de ler esse livro maravilhoso e esse vídeo aqui vai ser uma resenha e a minha experiência de como foi ler Corte de Espinho e Rosas. Para começar a falar sobre o livro, eu quero mencionar a autora, né, gente? A maioria das pessoas já conhecem a Sarah J. Maas como a autora de Trono de Vidro, que é a obra mais famosa dela, best-seller. É a mais famosa mesmo. Mas eu já conhecia a Trono de Vidro na época em que lançou, só que eu ainda não tinha o hábito de leitura, então eu não li. Mas eu já conhecia, já sabia que era muito famosa. Então, recém esse ano, 2023, que eu vou começar a ler os livros da Sarah, finalmente. E eu escolhi começar por Acotar, porque é o que o pessoal tá mais hypando, assim, no TikTok, é o que mais apareceu pra mim, incluindo até vários spoilers, inclusive. Eu recomendo, tá? Se você for ler Acotar, não pesquise nada sobre no TikTok, no Instagram, no Pinterest, principalmente no Pinterest, porque vai acabar tomando spoiler igual eu tomei. Mas nem por isso eu quero deixar de continuar lendo a saga. O livro, ele foi lançado em 2015, né, pela Galera Record. Essa não é a capa original do primeiro livro. Inclusive, eu vi muitas pessoas falando que foi boa e positiva a troca da capa, porque a antiga se assemelhava muito às capas do Trono de Vidro. Inclusive, vou deixar aqui na tela, em algum lugar, a primeira capa de Corte de Espinho e Rosas. Eu, particularmente, gosto mais dessa, tá? Eu me atrai mais, eu gosto muito do tom de roxo e dos espinhos em volta da capa. Acho que combina bastante com o livro. E eu achei bem legal essa troca que eles fizeram. Quero relembrar novamente que esse vídeo não vai ser uma super resenha crítica e apontando mínimos e mínimos detalhes do livro e tudo mais. Eu quero fazer o vídeo com a minha experiência realmente lendo, o que eu achei. E o mais importante, principalmente, é que eu não vou comparar Corte de Espinho e Rosas com os outros livros da autora. Porque eu vi vários vídeos aqui no YouTube do pessoal comparando Trono de Vidro com Acotar, falando que Acotar é inferior, só que como eu não li Trono de Vidro, eu não tenho como comparar e dizer se é melhor, se não é melhor. Então a análise vai ser exclusivamente em cima do volume 1 de Acotar. E, inclusive, eu só li o primeiro, não li os outros ainda, porque ainda não tive o privilégio de comprá-los, mas em breve eu quero estar continuando a ler a saga para poder ver o que vai acontecer, porque é muito bom. Esse livro aqui é muito bom, já dando um spoiler aqui. Para começar e colocar vocês dentro da história de Corte de Espinho e Rosas, eu quero falar um pouco sobre a história, o que se trata o livro, uma breve sinopse. Não tem spoilers, eu vou praticamente só falar exatamente o que tá na sinopse do livro, com as minhas palavras, obviamente. Então, se vocês não quiserem spoiler, não precisa pular, eu não vou falar nada de importante que passa no livro. Realmente só ali o iniciozinho, que é o que conta onde se vai se passar o livro e tudo mais. A história do livro vai se passar, na sua grande maioria, em Prythian. Inclusive, já peço desculpa pela minha pronúncia, eu não sei se tá certo falar o nome assim, mas eu vou falar do jeito que eu acho que é. Inclusive, se quiserem me corrigir nos comentários, sem problemas. Continuando. A maior parte da história vai se passar em Prythian, tá? O mundo, atualmente, ele tá dividido entre Prythian, os reinos féricos e o reino mortal, que tá bem espremido, assim, no mapa. É uma parte bem menor do mapa. E essa divisão se deu por conta de uma guerra que aconteceu entre féricos e mortais há muito tempo atrás, e que, por fim, fez essa divisão nas terras pra acabar com a guerra e instalando um tratado e uma muralha, dividindo as terras, assim, entre féricos e mortais. Sendo proibido pelo tratado féricos passarem através da muralha pro lado dos mortais. Aqui mostrando pra vocês um pouco sobre um pouco do mapa, tá? Aqui seria Prythian e aqui espremidinha seria as terras mortais, tá? E aqui a muralha separando. Então dá pra ver que eles ocupam boa parte do território. Prythian é dividida entre 7 cortes, cada corte sendo governada por um grão-senhor férico que comanda e simplesmente são os mais poderosos de todos que existem nas terras féricas. Sendo assim, todos os mortais temem eles por conta deles serem realmente muito poderosos. Introduzindo a nossa personagem principal, a Fire, algumas pessoas falam Fire, eu falo Fire, mas eu acho que Fire é o mais correto. Ela é uma jovem extremamente forte e que faz de tudo para trazer o sustento para a família dela, que constitui atualmente no pai e nas outras 2 irmãs. Ela luta com tanta força para manter a família dela bem e alimentada, por conta de, no leito de morte da mãe dela, ela ter feito uma promessa para a mãe de que cuidaria do pai e das irmãs quando ela morresse. Naquele momento, eles ainda eram uma família muito bem sucedida, mas por conta de má administração dos negócios, eles acabaram perdendo toda a fortuna
e ficaram extremamente pobres, sendo até que o pai dela acabou ficando inválido por conta de um ataque que sofreu de vândalos e ele, infelizmente, ficou inválido e não faz nada. Então, realmente, quem traz todo o sustento para dentro de casa é a Fire. Como? Caçando, vendendo peles de carnes que ela consegue caçando e trazendo dinheiro e comida para a família. Então, ali no início do livro, tu vê que eles realmente passam muita dificuldade, inclusive as irmãs dela tendo uma personalidade muito forte e que acaba até fazendo a gente se irritar um pouco com elas e esquecendo que todo mundo ali tá passando dificuldade. E nisso tá chegando o inverno, a época pior de todas para eles, porque é mais difícil de caçar, mais difícil de trazer comida pra dentro de casa. Assim, um dia a Fire tá na floresta tentando caçar uma corça e ela se depara com um lobo, que também tá atrás da mesma corça que ela tava caçando. Ela acaba matando o lobo e matando a corça, levando a corça pra casa e a pele do lobo que ela matou. Só que o que ela não sabe é que aquele lobo não era um lobo qualquer, era um férico. Então, depois que ela já voltou pra casa, já vendeu a pele do lobo, que na verdade era um férico, no mercado, na cidade, eles são atacados no meio da noite por um monstro gigantesco que vem reivindicar a morte daquele férico que ela acabou matando. E nisso ele fala pra ela, tu tem duas opções. Ou eu mato tu aqui agora, na frente da tua família, provavelmente depois matar a tua família também, ou tu vem comigo pra Corte Primaveril, que é a corte, pra vocês entenderem, a muralha fica aqui, a aldeia da Fire fica bem próxima à floresta. Passando a floresta, chegando na muralha, a primeira corte é a Corte Primaveril. Então ele fala pra ela, ou eu te mato aqui agora, ou tu vem comigo pra Corte Primaveril pra ficar morando lá pelo resto da tua vida, como forma de pagamento por conta dela ter matado aquele férico. Então ali ela se vê encurralada e ela acaba tomando a melhor decisão que ela acha que é indo com ele e deixando a família dela ali, sem saber se eles vão morrer de fome, se eles vão conseguir sobreviver, porque não tem opção. A melhor opção é ela ir embora pra poder salvar a família dela, porque senão todos iriam morrer. Então ela vai juntamente com esse férico pra Corte Primaveril. Logo depois a gente já descobre o nome desse férico, que é Tamlin. Ela chega na Corte Primaveril e ela chega lá achando que ela vai ter que, sei lá, ser escravizada, que vai fazer trabalhos e vai ter que ficar pagando a dívida dela. E não, todo mundo trata ela muito bem, inclusive todos os outros féricos que estão naquela enorme mansão que ela chegou, todos estão tratando ela bem, praticamente como uma princesa. E aí começa a surgir um monte de dúvidas, né? Por que eles estão fazendo ela ficar ali? Por que ela tá sendo tratada daquele jeito? Explode 1 milhão de dúvidas na cabeça dela, inclusive ainda ela estando preocupada com a família dela por ela ter sido obrigada a deixar a família dela lá na cabana. E nisso ela começa a investigar e a aprender cada vez mais ali sobre aquele mundo que é totalmente novo pra ela. Então, gente, essa foi a breve sinopse do que se trata o livro. Eu não quero dar muitos detalhes, porque realmente qualquer coisa pode ser considerada spoiler, né? Então eu realmente só contei ali um pouco da sinopse mesmo e como que começa a história. Quando vocês começarem a ler esse livro, vocês vão reparar que ele se caracteriza muito como se fosse um reconto de A Bela e a Fera. Se eu não me engano, ele até é caracterizado dessa forma. E aí começam as nossas dúvidas, né? De por que o Tamlin, né, que levou ela pra lá, tá tratando ela tão bem, sendo que ela matou um dos féricos dele. Por que ele tá tratando ela tão bem? Já é a primeira coisa que não faz sentido. Só que aí, meus amigos, que começa, entendeu? A partir do momento que a Fire vai investigando, cada vez mais adentrando dentro daquele mundo, ela vai descobrindo as coisas. E tudo aquilo que a gente acha que a gente sabe vai mudando e a gente vai tendo mais informações e percebendo que existe muito mais por trás do que aquilo que eles realmente querem mostrar. E a gente só vai ter explicação de tudo que tá acontecendo praticamente pro final do livro. Inclusive, esse é um dos livros que mais me prendeu de que eu li, pelo menos até agora, em 2023. Eu não conseguia parar de ler esse livro, era um capítulo atrás do outro, e inclusive agora eu quero falar um pouco sobre a escrita da autora. Como é o primeiro livro que eu tô lendo dela, eu não li os outros, eu não sei se é assim em todos, mas deve ser, provavelmente. Mas nesse livro aqui, a escrita dela é super fluida, te prende do início ao fim, as cenas de ação são muito boas, sabe? Eu já li vários livros com cenas de ação, e vários deixam a desejar, e ela não. Ela consegue te prender na cena de ação, te fazer ficar com o coração lá na mão, assim, esperando o que vai acontecer. Eu me apaixonei de verdade pelo livro, mas como eu não quero só falar bem do livro, eu vou trazer alguns pontos negativos que eu enxerguei, né, e que não são, de certa forma, não são relevantes, tá? Não deixam o livro pior. O primeiro ponto negativo, eu como sendo uma amante de livros de fantasia, é que eu gostaria que tivesse se aprofundado um pouco mais, tá? Ele se aprofunda bastante, mas eu queria um pouco mais
da questão ali das terras, entendeu? Da questão fantasiosa em si. Esse livro, ele foca muito, assim, no romance, no mistério, no que tá acontecendo, por que tá acontecendo aquelas coisas, as pessoas estão agindo desse jeito. Ele foca bem mais nessa questão investigativa, da Fire se descobrindo e vendo o que tá acontecendo naquele mundo. E ele deixa um pouco a desejar na questão fantasiosa em si. Pra mim, poderia facilmente ter uns 10 capítulos a mais nesse livro, só pra falar sobre como que funciona aquele mundo, e explorando um pouco mais esse mundo que tem um potencial gigantesco. Outro ponto, que não é um ponto negativo, mas é uma coisa a se pensar, é que o volume 1 não tem cliffhanger. Ele acaba muito fechado, assim, o que eu gosto particularmente. Eu gosto quando o livro é bem fechadinho. Mas como ele tem uma sequência, acaba não ficando nada, nenhum gostinho, assim, pra te querer saber o que vai acontecer agora, porque o final foi bem fechado. Entendeu? Inclusive, a plot desse livro aqui é bem reveladora, eu gostei bastante. Mas realmente não tem gancho ali no final, ele não te puxa pro próximo livro. Tu não faz ideia do que vai acontecer no próximo livro. Inclusive, eu não faço ideia do que vai acontecer no próximo livro. Porque também eu não tô pesquisando nada sobre, porque eu tô com medo de tomar mais spoiler do que eu já tomei. Uma coisa que eu vi de pessoas que leram Trono de Vidro e depois foram ler Corte de Espinho e Rosas é que a comparação acabou pesando um pouco no Corte de Espinho e Rosas, das pessoas comparando muito Trono de Vidro como algo mais superior, e a Kotaro acabou ficando mais de lado, sendo exemplo de uma escrita da autora meio ruim, caracterização de personagens ruim. Só que nem eu falei, como eu não li Trono de Vidro, pra mim esse livro ele tá perfeito, assim, a caracterização dos personagens eu gostei bastante. Tem algumas incongruências, assim, ao acompanhar a leitura do livro, principalmente na personagem da Fire. Ela muda muito de personalidade conforme tu vai lendo. Numa hora ela tá, meu Deus, eu quero voltar pra minha família. Outra hora ela tá, tô amando tudo isso. Então ela é muito volátil, sabe? Eu não sei se essa era a ideia da autora, realmente ter essa personagem bem volátil e mudando de personalidade toda hora, ou se isso foi só uma falha de roteiro. Realmente não sei dizer o que é, mas isso não me incomodou nem um pouco. Eu consegui me apegar muito aos personagens, a cada personagem que foi aparecendo, e contando um pouquinho das histórias deles, apesar de não aprofundar tanto, eu consegui me apegar a todos, realmente. Tanto sentindo raiva de uns, tanto amando outros, tanto sentindo nojo de outros. Realmente, eu amei todos os personagens. Até mesmo os vilões. Pra mim, os vilões desse livro são muito bons. Nesse primeiro livro, a gente tem 3 personagens masculinos que são muito fortes, né? Que é o Tamlin, o Lucien e o Rhys. Rhysand, né? Mas todo mundo fala Rhys meio que apelidando ele. São 3 personagens bem fortes e com personalidades bem distintas. E assim, eu particularmente não consigo enxergar problema nos personagens. Assim, eu vi muita gente falando mal dos personagens, da caracterização deles, da personalidade. Eu particularmente não consegui enxergar defeitos. Inclusive, eu acho que esse livro é o que eu mais tenho marcação. Eu gastei no mínimo uns 2 bloquinhos de post-it nesse livro. Realmente, eu li esse livro com o coração na mão. A cada cena de romance, de ação, de suspense, me prendia de uma forma inacreditável. Eu realmente amo livros de fantasia, é o meu gênero literário favorito. E ainda assim, esse livro aqui dá pra chamar de fantasia, romance, alguma coisa misturada assim, porque junta 2 coisas maravilhosas, que é fantasia com romance. E assim, a personagem da Fire, apesar dela ter essa personalidade meio volátil, eu amei a personagem, de verdade. Ela é foda, simplesmente foda, eu amei de verdade, eu não vou falar muito, porque tudo que eu penso em falar pode ser considerado spoiler. Então, só vou deixar essa com vocês. Ela é foda. Eu demorei mais ou menos 4 dias pra ler a Kotaro. Eu teria lido em bem menos tempo, tá? Mas é que como eu trabalho durante o dia, então eu só tinha tempo pra ler de noite. E já era tarde. Então eu acabava lendo mais ou menos ali umas 100 páginas por dia. Sendo que no final eu li bem um pouco mais, assim, pra poder terminar logo. A minha nota pro livro foi 5 estrelinhas, sem dúvida. E foi o meu favorito, eu favoritei ele. E, inclusive, vai entrar pra lista dos melhores lidos de 2023, com certeza. Quando eu postei a resenha dele falando lá no Instagram, muitas pessoas me falaram que quando eu lesse Trono de Vidro, eu ia achar ele muito pior e ia adorar Trono de Vidro. Mas esse dia ainda não chegou. E eu provavelmente vou terminar a saga de Acotar só pra depois pensar em começar a ler Trono de Vidro. Caso você queira adquirir Corte de Espinho e Rosas, eu vou estar deixando o link do volume 1 na descrição. Eu recomendo muito esse livro, gente, de verdade. Foi um surto. Esse livro aqui foi um surto pra mim. Quando eu terminei de ler ele lá no Instagram, eu postei vários stories falando.
e indicando pra todo mundo ler, porque realmente vale a pena. A história te envolve igual um cobertor quentinho num dia de inverno, e é muito gostoso de ler esse livro, gente, de verdade. Inclusive, deixa aí nos comentários se você já leu a Cotars, já leu o primeiro, ou já leu a saga toda, qual foi a tua opinião sobre o livro. Deixa nos comentários que eu quero ler e saber qual a tua opinião. Esse livro aqui tá sendo a porta de entrada pra mim, pra Sarah J. Maas, e essa autora com certeza que é maravilhosa. E eu lembro que quando eu terminei de ler ele, eu entrei automaticamente em depressão. Brincadeira, né, gente? Mas, tipo, esse é aquele tipo de livro que tu termina e tu fica querendo mais, sabe? Tipo, tu não quer que acabe. Caso vocês queiram acompanhar as minhas redes sociais, eu vou deixar na tela e no link na descrição, pois todo dia, praticamente, eu posto coisa lá do que eu tô lendo atualmente, e é um conteúdo um pouco mais diário, realmente. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like e se inscreve no canal. Quero continuar trazendo conteúdos pra vocês, dos meus lidos queridinhos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo.